Muy buenas tardes a todas y todos. Desde aquí, desde Rosario, desde la Universidad Nacional de Rosario, en este atardecer latinoamericano que da en llamarse Reflexiones al Atardecer. Un momento para pensar, un momento para compartir, un momento para dialogar. Para dialogar, compartir y reflexionar de este presente que nos toca vivir y también cómo hacemos para construir juntos el porvenir. Le damos las gracias a todos los que siguen estas emisiones de UNR Global. Gracias a la Red Nacional Audiovisual Universitaria, gracias al Instituto del Diálogo y la Cultura del Encuentro, a la Fundación Progresa, a la CONADU, a SADOP Rosario y a tantos otros que nos acompañan y que son nuestros partners alrededor de toda América Latina. También muchas gracias a la cantidad de alumnos de la Universidad Nacional de Rosario, diseminados en distintos países latinoamericanos que siguen este encuentro. Hoy un día muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a presentar otra militante social, otra mujer latinoamericana comprometida con su pueblo, una mujer latinoamericana que en el hacer cotidiano construye América Latina, una de las mujeres más importantes de Brasil y del continente. Estoy hablando de Carmen Silva, quien es la referente más importante de la organización de los Sin Hogar de San Pablo. Y digo que es especial porque también nos va a acompañar una mujer de la casa, una mujer de la Universidad Nacional de Rosario, que es la doctora Gladys Lecchini, una investigadora de relaciones internacionales, una persona que ha construido el pensamiento en relaciones internacionales desde nuestra casa, puesto que aquí es la primera vez que se enseñó relaciones internacionales. Gladys es una de las figuras, una de las académicas más importantes de nuestra casa y va a tener el gusto de compartir este programa con nosotros y le hemos pedido que entre las dos armen un diálogo que nosotros podamos aprender, en el que nosotros nos podamos ver reflejados, una académica y una militante social cotidiana. A este diálogo los invitamos. Y como siempre, para empezar este programa, el saludo de nuestro rector a nuestra invitada Carmen Silva y a Gladys, nuestra mujer académica y comprometida de nuestra querida UNR. Gracias, Pedro. La verdad que es un enorme placer poder compartir otra emisión de Reflexiones al Atardecer. Este aporte modesto que pensamos desde la Universidad Nacional de Rosario, desde la Universidad Pública Argentina, para poder pensar colectivamente cuál es el mundo que estamos viviendo, qué es lo que nos pasa y hacia dónde nos conducimos. Y nos propusimos hacer ese ejercicio con grandes referentes políticos, sociales, sindicales, a nivel mundial. Y así venimos transitando estas primeras 4 emisiones que ya empiezan de a poco a convertirse en un clásico, pero que aspiramos que sean una herramienta, un dispositivo construido por la universidad pública para ayudarnos a pensar ese futuro próximo común. Hoy tenemos además un enorme placer de compartir esta emisión con 2 grandes mujeres. Una, rosarina, orgullo de la Universidad Nacional de Rosario, docente, investigadora de nuestra casa, una referente ineludible, Gladys Lecchini, para pensar el mundo cuando se trata de hacerlo de una perspectiva de los estudios internacionales. Y con Gladys, que es una gran amiga y colega de la UNR, vamos a conocer a Carmen Silva, otra enorme mujer militante comprometida del pueblo hermano de Brasil, que desde el 2001 hacia acá, desde el movimiento de los sin techo del centro de Sao Paulo, Brasil, viene acompañando a los que menos tienen, viene trabajando para sacar de la calle a hermanas y hermanos brasileros, viene empujando los límites de lo posible para devolverle dignidad. Y lo hace a través de un compromiso
que conmueve, que emociona y que moviliza. Por eso para nosotros, Carmen, es un enorme placer poder recibirte hoy en esta emisión de Reflexiones al Atardecer, hacerlo al menos a través de esta cámara. Esperamos que muy pronto, cuando podamos recuperar la presencialidad, podamos tenerte alguna vez invitada en nuestra Universidad Nacional para poder seguir dialogando sobre estos procesos mundiales y sobre todo para pensar cuál es el vínculo posible entre movimientos sociales y universidad, que es una tarea que tenemos como deuda pendiente y a nosotros nos interesa particularmente asumir. Agradecerte también particularmente, Gladys, por acompañarnos en esta emisión y por ayudarnos, como decía, a conocer esa historia de vida, ese testimonio de Carmen, que es una referencia para todas y todos. Así que pasamos, Pedro, ya al diálogo del día de hoy, no sin antes felicitar otra vez al equipo de la Dirección de Comunicación Multimedial, al ICLA, al área de internacionalización, que en el marco del programa UNR Global nos permiten esta maravillosa posibilidad de encontrarnos con grandes hombres y grandes mujeres a pensar ese mundo que viene. Muy bien, gracias, Franco. Gracias por el apoyo de toda la universidad con este programa. Y ya le doy paso inmediatamente a lo que todos estamos esperando, este diálogo de mujeres. Bienvenido a Reflexiones al Atardecer, Gladys. Bienvenido, Carmen. Y vamos a disfrutar de ustedes. Adelante, Gladys. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, senhor reitor da universidade. Eu tenho grande prazer de ficar neste momento recebendo a companhia, falando, dialogando com uma mulher das características de Carmen Silva. Desde meu lugar de acadêmica, de universitária, é para mim um honor poder contrapor a experiência de uma mulher no campo, dia a dia, lutando para melhorar a vida dos cidadãos de São Paulo e do Brasil. Mas Carmen, ela mesma, com sua vida, é um exemplo a seguir. Eu gostaria, boa tarde, Carmen, que você nos falasse um pouquinho, uma introdução de sua vida pessoal, de como de viver, de morar na Bahia, chegou a São Paulo. Olá, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Perfeitamente, la escuchamos perfeitamente. Tá bom. Então, meu nome é Carmen Silva, eu sou de Oriana, um estado brasileiro do Nordeste. Eu vim para São Paulo na década de 90, fui uma mulher que sofreu violência doméstica, então, para não morrer, eu deixei meus filhos na Bahia e vim para São Paulo, como todo nordestino que tinha ilusão, que chegando em São Paulo, por ser uma das maiores metrópoles do mundo, eu ia ter um bom emprego, ia conquistar um bom emprego, ia ter casa, ia melhorar de vida. Esse é o sonho de quem larga a sua terra, né, para vir para outra localidade. Eu descobri que mesmo eu sendo brasileira, ao chegar em São Paulo, eu me senti como uma refugiada no meu próprio país. Porque, apesar de ser brasileira, eu tive um choque cultural. O Nordeste tem suas características, o Sudeste tem outra característica. Então, eu sofri aqui na pele o que é o racismo, o que é o preconceito, e o preconceito pelo meu linguajar, pela minha cultura, né? E principalmente por ser uma mulher preta, né, nordestina. Então, chegando aqui em São Paulo, eu vim para casa de amigos, mas só que quando a gente tem dinheiro, tudo é muito bom, né? Quando a gente passa a incomodar, e eu não queria voltar para a Bahia derrotada. Eu não queria voltar para a Bahia sem ter conquistado nada daquilo que eu vim em busca. Então, eu vou para a rua, da rua eu vou para um albergue, e no albergue eu conheço uma pessoa, uma senhora que já participava dos mutirões
já participava do movimento Moradia. E ela insistia muito para que eu fosse nessa reunião de moradia, mas eu estava tão desiludida que eu dizia a ela, eu não acredito nisso, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar um emprego, eu quero trabalhar. Mas ela insistiu, 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 então terminei indo nessa reunião. Na reunião, eu fui na reunião em uma pastoral de moradia da Igreja Católica, e lá eu descobri que o meu problema não era nem mais, nem menos do que muitos que ali estavam, e principalmente muitas mulheres que, como eu, era arrimo de família, né? Então, o movimento de moradia muda a minha vida, que eu passo a não mais pensar em mim, só eu, só meu, só para mim, só para meus filhos, só para minha casa. Eu vejo que eu tinha que pensar no coletivo, eu tinha que matar o eu para pensar em falar em nós, né? E o movimento de moradia, além de ter trazido para mim a ideologia de uma causa, também trouxe o objetivo claro e a subjetividade. E dali nasce a Carmen Silva, que não poderia mais viver o seu próprio fascismo, o fascismo do individualismo, que eu também tinha que lutar em pró e trabalhar no coletivo e lutar em pró para que todos conquistassem aquilo que eu mais almejava, que eram os meus direitos. Carmen, esse foi um grande desafio para você, porque essa Sim. mudança de um antes e um depois deve ter influenciado na sua vida de uma maneira dramática. Portanto, como é que você conseguiu essa nova relação? Como é que começou a se ligar com outras pessoas e a tomar conta que o individualismo não era mais possível e que sem a solidariedade e a comunidade a gente não poderia avançar. Sobretudo nessas condições que São Paulo, que é uma cidade hipertrofiada, é uma cidade imensa. Portanto, aí é onde você tomou consciência de sua finitude e ao mesmo tempo de seu destino. É verdade. Para mim foi um salto, porque eu também começo a participar efetivamente da vida geopolítica de São Paulo. Quando eu começo a me relacionar com o movimento de moradia, eu passo aí reuniões com órgãos públicos, em seminários, né, seminários de ativista da área de urbanismo. Eu passo a participar de conferências de habitação. Eu passo a conhecer que o Estado também ele é uma... eles são núcleos, são setores, né? E quando eu tenho esse entendimento de que o São Paulo também se organiza entre vários setores, eu aí passo a ter a compreensão geopolítica de São Paulo, e aí eu começo a me entender também como uma cidadã de São Paulo. Eu passo a ter o pertencimento, porque eu começo a entender a atuação do poder público e compreender que, estando aqui em São Paulo, estando na Bahia, o que me não deixou eu concretizar o que eu mais precisava no momento era a falta efetiva de políticas públicas, era a atuação da não escuta de um Estado, mas que eu também, como cidadã, eu não tinha direitos, somente direitos, eu também tinha deveres, e que o direito, ele não é assistencialista, que se eu não tivesse ação, o Estado nunca iria me dar nada, o Estado não dá nada a ninguém. E aí eu participar efetivamente, e nessa minha participação eu compreendo que é necessária a descentralização do poder público e que nós, cidadãos, temos que participar efetivamente, politicamente, também das questões geopolíticas de qualquer Estado.
Sim, fala para mim esse ativismo doméstico, como depois se concretizou na criação de esse grupo sem teto, do problema da Olha, eu moradia, do participava. problema... Ah, tá. Uhum. Então, eu entrei no movimento pela minha necessidade, né? Da minha necessidade, que outros também tinham a mesma necessidade, que era necessário a gente estar orgânico, se organizar, né? Por uma causa. Eu já entrei em um movimento que já fazia a luta pela moradia. Só que a luta pela moradia naquela época ainda era uma luta dos mutirões de autogestão que ficavam lá muito longe, né, dos centros urbanizados. Ainda eram grandes glebas construídas nas áreas periféricas de São Paulo. Então, ao participar de seminários de urbanismo, né, eu começo a entender que nós já tínhamos uma cidade pronta. Nós já tínhamos vários prédios, nós estávamos no centro de São Paulo, aonde tinha milhares de prédios vazios, de imóveis vazios, sem nenhuma função da propriedade. Por que nós teríamos que morar tão longe, passando 3, 4 horas dentro de um ônibus e aquelas moradias se tornando só dormitórios? A gente saía de um problema para entrar em outro, porque nós temos um problema seríssimo do endereço. Quanto mais longe você mora, mais ruim para arrumar trabalho você tem, porque o patrão não quer pagar duas condução ou mais condução. Terminava que você pagava metade do seu salário para pagar em transporte público, né? E naquela época não tinha corredor de ônibus, né? Então, a gente passava mais tempo dentro dos coletivos de ônibus do que mesmo dentro da nossa própria casa. Então, começa a discutir, participar nesse seminário, que era necessário a gente também ter uma política habitacional voltada para o Centro Velho de São Paulo, porque o Centro Velho de São Paulo já tinha as moradias prontas e abandonadas, que são os edifícios. E aí nós passamos a discutir que nós teríamos que ocupar os imóveis abandonados da região central. E começou uma grande discussão, uma grande polêmica, né? Que muitos movimentos que se organizavam também num guarda-chuva não concordavam com isso, e aí a gente começou a mostrar quais as resoluções, o que é que poderia acontecer, por que não, que o trabalhador não poderia morar próximo ao trabalho, próximo à escola, próximo ao hospital, e fomos fazendo até que em 97 a gente faz a primeira reunião, né, na região central de São Paulo. Mas o que é interessante é que você se conectou com o pessoal do urbanismo, pessoal, trabalhadores sociais. Como se constituiu essa conexão, essa rede social e política na qual você se encontrou aí um espaço para se desenvolver? É necessário a organização, né? Nós não podemos ser sectários. Sozinhos nós não conquistamos nada. E toda arquitetura efêmera, toda organização efêmera necessita ter o técnico junto. E essa compreensão do urbanismo, a gente passa a compreender também que todos nós cidadãos somos urbanistas, porque a gente desenha uma cidade. Mesmo a gente esperando que o governo faça, que os governantes façam, mas é o nosso anseio, é a nossa necessidade. Então, a gente passa a desejar um bairro que nos atenda, um bairro que nos inclua. Então, todo cidadão, ele é um urbanista. Também e esse desenvolvimento... É interessante a organização, porque quando você começou a ocupar prédios, precisou de uma organização com toda a gente que ia morar lá para poder conviver. Como se constituiu tudo isso? A primeira organização é que a gente tinha que ter entendimento que aquele prédio que nós estávamos ocupando não era nosso,
que nós estávamos ali reivindicando uma moradia digna na região central e que, acima de tudo, o que nós queríamos era financiar uma casa dentro da nossa possibilidade. Já é uma regra. Uma outra regra é que quem ocupa também não ia ter outra casa. A gente não estava ali acumulando propriedade. Nós estávamos ali em busca de uma relação com a propriedade, mas para que a gente tivesse uma vida digna. E, por um outro lado, os aluguéis aqui em São Paulo são muito altos, são muito caros, né? E nós não tínhamos condição de pagar. Então, estávamos denunciando a falta da política efetiva de moradia, políticas públicas, e também por necessidade. Nós precisávamos ter uma casa, como eu, que fiquei no albergue, como muitas famílias que estavam despejadas, como muitas famílias morando em coabitações de favores, né? 3 famílias morando em espaços apertados juntos. Então, nós necessitávamos ter uma moradia. O primeiro impulso foi a necessidade. É interessante isso. E quantas moradias ou quantos apartamentos ou prédios você mudou ou você conseguiu para o grupo de pessoal que ficava com você? Na época, nós tínhamos uma seguinte divisão, a gente se dividia por grupo, né? Eu era, por exemplo, eu era do grupo do Brás, então eu fui com tantas famílias do Brás. Então, a gente morava em um único espaço, um salão muito grande, 1 ou 2, dependendo do número de pessoas, porque a gente ainda não fazia como nós fazemos agora. Primeiramente, a gente negociava, ia vendo o espaço, para poder depois a gente de espaço e dividindo as famílias, né? Então, isso levou mais ou menos, nesse espaço de ocupar e organizar, nós ficamos no espaço de 3 a 4 meses. Aí, depois, a gente, nessas negociações com o poder público, a gente foi fazendo essas divisões. Então, ali a gente já foi identificando, a gente antes tinha uma cozinha coletiva, onde nós, cada grupo tinha o seu dia de cozinhar para o coletivo geral, e aí as primeiras mudanças foram chegando e nós fomos nos encorajando, né? E cada um foi fazendo as suas divisões. Eu sempre preservei. Antes, quando eu ocupei o prédio, eu ainda não era liderança, mas a gente sempre priorizou que as pessoas tivessem seus espaços com qualidade. A gente não queria fazer mais coabitações, a gente queria morar, porque as famílias que vinham eram famílias que moravam em cortiços, eram famílias que moravam em habitações. Por qual sentido teria se a gente também ocupasse um prédio de 14 andares para as famílias viverem novamente em coabitação? Então, a gente procurou dividir ali, ficou conosco 133 famílias, cada uma num espaço individualizado. A nossa divisão é que as famílias maiores ficam em espaços maiores, as famílias menores em espaços menores, idosos e famílias com criança sempre nos andares mais baixos. Muito racional e pensando nos interesses de todos. Mas do ano 97 até agora, qual é o balanço que você poderia nos dar de sua experiência comunal, social? E como líder, de alguma maneira? Ah, tá. Sim. Ali, dentro da ocupação, a gente vai tendo uma vivência que nós vamos convivendo com várias pessoas e cada uma com seu pensar, com seu pensamento diferente, com seu agir diferente. Eu costumo dizer que o movimento é uma escola de cidadania, porque a gente vai dizendo ao cidadão que, primeiramente, nós temos que ter entre nós o respeito mútuo, né? Então, vai para a educação além restrita. E vamos compreendendo que a gente também tinha que ser um corpo pertencente ao Estado e não a parte do Estado. O que é interessante é que nós nos aprimorando em nos organizar e ter participação popular nos locais de discussões do poder público, como Conselho de Habitação, Conselho Tutelar, Conselho de Saúde, e aí nós vamos
vendo como é que o Estado é formado e parte efetivamente da vida do Estado. É muito difícil, porque quando a gente ocupa com várias pessoas, a gente ainda tem que se conhecer, né? E nesse nosso conhecimento, cada um vai vendo e identificando como líder quais as aptidões que cada um tem. Então, um serve para portaria, outro serve para manutenção, outro serve para cozinha, e assim nós vamos, né? Outros nos acompanham nas negociações, nas reuniões, e assim a gente vai se organizando como um coletivo que está lutando em prol de sua moradia digna, né? Do que os anseios. Que nós só somos trabalhadores que tivemos a coragem de denunciar um Estado que é deficiente, que não tem políticas eficazes para atender a seus cidadãos. Então, é uma organização que a gente tem que todos os dias quebrar os próprios interesses. Os interesses exclusos que cada um tem, individualista, e ter a compreensão e fazer com que a conscientização que todos nós temos que trabalhar em prol de um único objetivo. Bom, Carmen, eu gostaria de saber, nessa extraordinária experiência de vida, como é a organização desse coletivo que mora num prédio como se fosse uma mini cidade dentro de uma grande cidade. Essa é uma metáfora, porque São Paulo é imensa e, portanto, como é viver aí e como organizar-se. Você falou mesmo de portaria. Tem porteiro? Tem como se fosse um prédio que não foi ocupado? Por favor. Olha, os prédios, ele tem uma administração, né, muito mais eficaz do que os próprios prédios que estão aí privados de aluguéis. Primeiro que nós temos uma portaria 24 horas, nós temos câmara, nós temos todos os EPIs, que são os equipamentos de segurança, extintores, alarme, luz de emergência, nós temos uma assistente social, que é para fazer a mediação, para escutar os moradores, a gente tem uma coordenação interna, que atua também com os moradores, a gente tem vários outros setores, por exemplo, educação, nós temos curso pré-vestibular dentro das nossas ocupações, a gente tem oficinas de arte, tem uma galeria, eu vou dar exemplo da ocupação 9 de julho, nós temos uma galeria de arte com vários artistas aí renomados, a gente tem um grupo que chama Aparelhamento, que atua na nossa cozinha com 9 de julho, aonde nós temos a geração de renda para os próprios moradores da Ocupa, a gente tem oficina, ateliê de costura, a gente tem cursos de gastronomia, curso de inglês, parcerias com universidades, então bolsa de estudo, a gente tem 9 adolescentes que hoje fazem estudo numa escola aqui de arquitetura, que é a escola de cidade, da cidade, que eu falei para a mãe outro dia, vocês estão economizando na educação dos filhos de vocês mais de 100 mil reais, né? Porque a prestação dessa escola é muito cara, se fosse uma bolsa, nós não teríamos. E tudo isso uma manutenção geral do prédio, a reforma dos prédios do coletivo é por conta da contribuição, e todas as deliberações é por assembleia, tá? E nós temos um regimento interno, nós não aceitamos roubo, nós não aceitamos drogas, nós não aceitamos homem que espanca mulher, mulher que espanca homem, e nós não aceitamos nenhuma criança fora da escola, e a gente procura trabalhar com as famílias de acordo com o proceder delas, também com a mediação e com a escuta. Então, nós fazemos uma gerência muito mais ampla, muito mais macro do que quem até proprietário de apartamento que paga um condomínio caríssimo, né? Nós temos aqui
aqui, pessoas que têm seus próprios apartamentos no condomínio pagam até 3 mil de condomínio. Então, é um aluguel para a vida inteira. E nós, com R$ 200, a gente tem todos esse serviço, agora declarando que, apesar de nós servirmos de Estado, nós não estamos à parte do Estado. Ao contrário, nós somos parte desse Estado, não somos seres invisíveis. Fala para mim, o pessoal que mora aí é pessoal do São Paulo mesmo ou são migrantes de diferentes partes do país, como é teu caso? Nós temos muito paulistano, mas a gente também tem muitos migrantes nordestinos, do Maranhão, da Bahia, do Ceará, assim como a gente tem hoje um grande índice de imigrantes e refugiados africanos, e a gente também sempre teve, desde a década de 90, muitos latinos, né? Bolivianos, chilenos, peruanos, e hoje há uma grande incidência de africanos, do Congo. Nós temos o Haiti, pessoas do Haiti, Congo, Angola, né, que são principalmente mulheres refugiadas. Falando de mulheres refugiadas, você sofreu alguma discriminação por ser mulher, por ser nessa luta? Porque Brasil é um país muito particular, muito desigual, mas também tem que levar em conta que os diferentes governos tiveram diferentes políticas públicas. No caso, por exemplo, de Lula, a lei de cotas, que foi aprovada ao início de seu governo, fez uma grande diferença, ou pelo menos isso é o que a gente está olhando desde aqui. Mas você que está olhando do dentro do sistema, qual é a sua experiência? A minha experiência como mulher preta e nordestina é sempre a experiência da discriminação, do racismo institucional e principalmente do colorismo, né? Apesar do Brasil ter aí grandes políticas, grandes avanços, com grandes governos que tiveram aí a questão da cota, do acesso à universidade, do acesso à saúde, a gente, apesar de viver nesse país que teve o seu momento de escuta e de acesso, quanto mulher e preta e nordestina, eu sempre vou sofrer o racismo, e tudo que eu conquistei foi com mérito e com imposição. Eu me empoderei de conhecimento. Esse é o maior bem que eu tenho, conhecimento. Hoje eu discuto com universidades, com o poder público, tete a tete, para falar de política pública, para falar de urbanismo, para falar que a necessidade e a vivência, né? A vivência do cidadão como sujeito de direito num Estado onde se retira direitos e que a mulher, por branca, preta, indígena, refugiada, por mais que ela preste serviços iguais aos dos homens, ainda são a que menos recebem, os salários são os menores. E todos os dias a gente tem que vencer o preconceito, sim. Mesmo eu sendo Carmen Silva, líder do MSTC, conhecida internacionalmente, nós temos um grande preconceito, as pessoas têm preconceito, porque o colorismo no Brasil, ele sempre foi ascendente. Uhum. E tem outra questão atual do Brasil, que tem a ver com o Covid e essa quantidade de pessoas que moram juntas, e a possibilidade do contágio num contexto onde parece que o Covid não existe. É verdade, é verdade. Aqui tem locais de grandes aglomerações, e não só quem mora em coabitações, mas bairros distantes, periféricos. Esses bairros periféricos, parece que o Covid não existe. E o exemplo disso também são os transportes públicos cheios. Por mais que São Paulo tome medida, o governador, o prefeito tome medida do isolamento social, mas a flexibilização
de se abrir os comércios, do trabalho, de quem está na linha de frente, no dia a dia não, parece que não existe o Covid. E é interessante que onde mais tem a incidência de Covid são nos bairros dos ricos, mas quem menos são os ricos. Quem mais tem Covid são eles, quem menos morre é ele. Nos bairros periféricos, quem pega o Covid morre. Como que você percebe as atuales negações do Covid, da existência do contágio do Covid e dos números de mortes e de contágios do Covid? Olha, eu percebo que o Brasil, como sempre, não teve investimento nenhum na saúde. A gente ainda tem o SUS, que é o que nos socorre. Se não tivéssemos o SUS, tinha muito mais morte de Covid do que o que tem agora. Uma coisa que eu estou percebendo é que esses números do Covid são números antigos, porque quando de fato chegar a atualização do Covid, é muito maior o número de mortes do que apresenta. O Brasil virou o epicentro e São Paulo virou um dos epicentros do Covid por falta de prevenção, porque não acreditou. No dia 17 de março, quando se detectou a primeira morte aqui, porque já tinha vários mortos que não fizeram testagem, né? Deveria ter um ato preventivo, deveria ter ali já ter incentivado o isolamento social, já deveria ter investido em testagem, porque aqui, se nós ficarmos doentes, sintomas do Covid, o único lugar que a gente vai é na UBS, e quando chega lá, manda para casa, quando se retorna, já se retorna para morrer, porque aqui não tem a testagem e nem tampouco uma prevenção para o combate ao Covid. O Brasil é o epicentro do Covid. Eso es triste en este momento que un país hermano tenha estas condições. Mas esperemos que a vacina apareça para melhorar, e pelo menos para que, de ser possível, a vida retorne à normalidade. Bom, queríamos agradecer a fala, agradecer a disponibilidade, a conversa de mulher a mulher, e assim, para fechar, qual é sua salutação, seu desejo em relação a todas as mulheres da América Latina? Olha, o que eu desejo às mulheres gerais da América Latina é que conte sua história, mulher. Conte sua história. Todas as grandes lutas, elas tiveram protagonismo de mulheres. E não é diferente, né? A gente tem aí, eu tive a oportunidade de conversar com as irmãs colombianas, que sempre estiveram à frente da luta, muitas irmãs bolivianas, mulheres de luta, né? Mulheres indígenas, inclusive, que estão sempre aí na frente, na linha de frente das lutas, e o protagonismo é das mulheres. Então, contem suas histórias. Não se calem, façam com que escutem sua voz. Eu vou repetir a frase que mais se fala agora: deixe-me respirar. Eu não estou respirando. E nós, mulheres, temos que respirar. Vamos respirar. Contem suas histórias. Muito, muito obrigado. Essa é a frase. Realmente é a frase que mais reflete o momento em todo o mundo, porque não é somente na América Latina, mas em todo o mundo, em defesa dos direitos humanos, em defesa do que está acontecendo internacionalmente. Bom, muito obrigado, Verdade. Pedro. Não sei Eu que agradeço.
Muchísimas gracias. Yo para cerrar quería, Gladys, también a vos hacerte una pregunta, ya que estamos aquí, y poder hacerte una pregunta a vos. De alguna manera, muchos años estudiando relaciones internacionales, muchos años estudiando una ciencia que tiene que ver cómo se ordena el mundo, cómo hace el mundo para vivir juntos. Yo te quería preguntar a vos, ¿hasta qué punto no se puede observar una creciente influencia de las sociedades, de la organización social, de los distintos movimientos que se comunican entre sí independientemente de los estados, de organizaciones de distinto tipo, mujeres, ambientalistas, aquellos que luchan por el techo, en fin, por los derechos humanos, cientos y cientos, ¿no? La explosión del otro día en Estados Unidos de la propia sociedad civil. ¿A qué punto no crece todos estos sectores como un nuevo actor cada vez más potente y con más voz y que influyen directamente en cómo vamos a ordenar el mundo? ¿Cómo lo analizás vos a la luz de este testimonio que la propia Carmen nos da desde una persona que es un migrante, que es una migrante interna de Brasil y que provoca todo un movimiento fenomenal de una repercusión internacional enorme? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede explicar esto en este mundo que nos toca vivir? Bueno, yo creo que hay procesos de abajo hacia arriba, que son todos los movimientos sociales, las fuerzas transnacionales, y hay procesos de arriba hacia abajo que tienen que ver con el rol del Estado y el rol del Estado tanto a nivel individual como a nivel del multilateralismo. Yo personalmente creo que el mundo está cambiando. Eh, eh, Como dijo un académico, el mundo venía cambiando y el COVID lo único que hizo fue acelerarlo más, o sea, darle más prisa. Y en ese sentido, me parece que las fuerzas sociales están reaccionando fuertemente, pero también en algunos sentidos se recala en el Estado, en un quizá estado de bienestar, un Estado que está volviendo a retomar antiguos roles que, por ejemplo, el neoliberalismo no estaba reconociendo. O sea que creo que tenemos un mundo que está cambiando con una multiplicidad de actores, no solamente el actor estatal, que era el que veía las relaciones internacionales. Por eso incluso las relaciones internacionales tienen que recuperar ese espíritu multifacético, multidisciplinario, donde otras ciencias sociales y no sociales están incidiendo. Porque, por ejemplo, y esto estuvo debatido hoy en un seminario sobre ciberpolítica y relaciones internacionales, se estaba hablando de el Estado, el mercado y la tecnología, por ejemplo, y la incidencia que puede tener la tecnología en este nuevo mundo, que puede ser positiva o negativa también. Y vamos a depender todos, de alguna medida, tanto los actores sociales y las fuerzas de base como el Estado, de cómo se dirima este nuevo triángulo donde vamos o tendemos a ser tecnológicamente dependientes. Y en esto la revolución 5G y quien detente el control de este nuevo poder va a dar forma posiblemente a un nuevo orden internacional, que para algunos es bipolar. Sí, perdón. Yo creo que es importante una cosa, yo creo que efectivamente toda la revolución tecnológica acompaña. También la revolución tecnológica, recién lo decía Carmen, nos comunicamos con hermanas de Bolivia, con hermanas de Colombia, con hermanas de Ecuador, con distintos movimientos de mujeres y demás. O sea, como que la revolución tecnológica
tiene estos dos costados. Por un lado, el costado que puede ser de dominación, que vos le decías, o sea, uno observa que las empresas tecnológicas se quedaron con el 24% de las ganancias en Wall Street, mientras las empresas industriales solo con el 4% en el ejercicio del año pasado. Entonces, esto es verdad. Ahora, también vale la pena observar, viendo a Carmen en pantalla, es decir, algo que hacía más de una década la Escuela de Relaciones Internacionales empezaba a estudiar, que los actores subnacionales, como le llamábamos en aquel entonces, no eran tan detectados todo lo que eran los movimientos sociales que movilizaban gente e incluso portaban proyectos de organización, como el que Carmen nos relató, comienzan a tener una actuación internacional. Quizá era solo reservado a pequeños grupos muy organizados que habían surgido en Europa, como Greenpeace, y cómo estos actores, es interesante observarlo, estos actores, la veo a Carmen allí, y veo estos actores sociales que comienzan a tener una actuación que merece la pena de profundizarse, ¿no? de evaluarse, porque cada vez más inciden fuertemente en el propio diagrama del poder de la región. O por lo menos en la cotidianeidad del poder. El foro de Porto Alegre, de alguna manera, marcó también un antes y un después, y también fue en Brasil. O sea, en ese sentido debemos admitir que quizá lo mejor por ser un país de porte continental es que existan estas expresiones de una sociedad que además es muy multifacética. Uma reflexão também é que o povo latino já compreendeu que nós temos uma única origem. Quem não compreendeu isso foram os governantes, que insistem em nos separar, né? Que insistem em priorizar a América do Norte, né? A Europa, mas que não deixa que nós nos organizamos latinamente, porque nós, o povo latino, já compreendemos que no momento em que a gente se reconhecer com uma única origem, a gente acaba com esse conservadorismo, né, da minoria que querem nos minorizar. A gente tem que reconhecer os nossos povos originários, a gente tem que reconhecer a nossa matriz, né, nossos povos de matriz, e quando a gente se reconhecer como a única origem, e o povo já está se alertando quanto a isso. Essa unilateralidade, de onde a gente começa a discutir com mulheres, vários movimentos, os encontros, os fóruns internacionais, né, que a gente se encontra, a gente vê o quão que nós estamos organizados. Nós só precisamos sintetizar em um único objetivo e reconhecer a nossa origem. Sí, me parece Sí, adelante, Claudia, adelante. Adelante, Gladys. No, creo que es interesante también pensar en los aportes de la Escuela de Rosario de Relaciones Internacionales, que de alguna manera recapitula sobre la autonomía de la América Latina frente a el eurocentrismo y las miradas donde se colocaba como impertinente, como no importante, que nos miráramos a los otros, que nos miráramos a nosotros, de ver cómo podíamos cooperar, porque en realidad lo único que había que hacer era mirar el faro del norte, que eso nos daría sentido a los estudios. Creo que Rosario luchó mucho, Pedro también es un hijo de esta escuela rosarina de Relaciones Internacionales, que ha trabajado incluso el concepto de autonomía, planteándolo como una alternativa frente a cierta, que se lo llama mainstream, quiere decir como corriente que se nos impone. Pero ahora te dejo, Yo Pedro, quería preguntarle a las dos, y Gladys, tal vez si Carmen no me entiende, vos me podés ayudar. Es decir, yo quería preguntarle a las dos para cerrar el programa, me quedan solamente 4 minutos. Entonces, quería preguntarle a las dos cómo ven la posibilidad que distintas posiciones, si se quiere más latinoamericanas,
en realidad, en el caso de Brasil, puedan proponer una alternativa a Bolsonaro. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo lo evalúan las dos? Si esto es posible, construir una alternativa a Bolsonaro. ¿Qué dice Carmen? ¿Qué dice Gladys? Carmen, Eu ¿você posso compreendeu? começar? Compreendi. Por favor. Qual é a posição que os países latinos podem tomar contra Bolsonaro, né? Bolsonaro, para dizer, é um presidente que não reconhece sua origem. Ele está aí para exaltar a CIA, aos Estados Unidos e Israel. E o que eu aconselho aos outros presidentes, despreza Bolsonaro, despreza. Quando Bolsonaro se vê isolado e desprezado, porque ele mesmo está isolando a América Latina quando ele não aparece em reuniões, quando ele não reconhece um governo eleito com a maioria na Argentina, quando ele despreza a Venezuela, quando ele despreza o Evo Morales, quando ele despreza a riqueza da América Latina, quando ele tira as negociações, né, do Mercosul, quando ele propriamente despreza a OMS, né? Então, nós cidadãos temos que compreender que o melhor para o Bolsonaro é o desprezo, é o isolamento. Então, eu suponho que grandes líderes políticos latinos devem também isolar Bolsonaro e não parar as suas negociações. Por que é que ele não parou de negociar com a Argentina? Ele foi tanto contra o governo, quanto as eleições, por que é que ele não parou? A Argentina é quem mais compra carro do Brasil, né? Então, quando se der o isolamento a Bolsonaro, Bolsonaro vai se ver isolado. Então, a América Latina não pode parar por conta de um presidente que não reconhece que ele é da origem latina, que ele precisa fortalecer, como o Brasil é um dos maiores países, deveria estar fortalecendo, continuar com sua política internacional, né? E deixar para lá os seus prazeres íntimos. Para mí, Bolsonaro es el problema y la solución, porque en realidad es el problema, porque es el resultado de una elección, de una votación del pueblo brasileño. Y me parece que la solución también está en el pueblo brasileño, que tiene que, obviamente, tratar de ver cómo está votando y quién lo representa. Entonces, el camino del fin de Bolsonaro me parece que es la causa y el remedio para esta enfermedad, que es no votarlo más directamente, desaparecer porque en realidad no interpreta a Brasil y que fue un traspié o un error haber sido elegido presidente, pero el resultado de algo es el síntoma también de alguna enfermedad que tiene o que tuvo la sociedad. Sí, yo creo que para poner una fuerza alternativa en Brasil en la próxima elección va a ser importante conseguir un frente, una unidad, un frente político muy amplio, incluso de algunos sectores que en otro momento no formaban parte de frentes políticos comunes. O sea, a mí me da la impresión de que Brasil está más cerca, si quiere proponer una alternativa a Bolsonaro, de armar un frente democrático, ¿no? Primero, porque me parece que esa es la cuestión a modo de conclusión. De todas maneras, yo le quería agradecer enormemente a vos, Gladys, por este atardecer compartido. Y te quería agradecer a vos, Carmen, por tu lucha, por tu trabajo, por aceptar esta invitación de nuestra universidad. Quiero, y en esto comparto el deseo de Gladys, del rector y todo este equipo de trabajo y toda la universidad, quiero realizarte una invitación pública para que vengas a Rosario, para que vengas a nuestra universidad, para que podamos compartir las experiencias de los movimientos sociales, para que podamos aprender de ese saber que se hace haciendo, ¿sí? Y entonces
Le agradezco a las dos, te agradezco enormemente, Gladys, una persona de la cual yo aprendí muchísimo, y fue mi profesora titular, la señora que estás viendo, Carmen, y de ella aprendí. Lo que no sé es culpa mía. Así que le agradezco enormemente haber compartido este atardecer latinoamericano con dos mujeres fantásticos. Para mí ha sido un gusto y creo que para todos los que nos siguen también lo fue. Muchísimas gracias a las dos. Y a todos los que nos siguen, nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar y volvemos a dialogar y volvemos a compartir un atardecer latinoamericano la semana que viene, aquí en Reflexiones al Atardecer, un programa de la Universidad Nacional de Rosario.